Hoje eu vou resolver a primeira questão, segunda fase da FGV de Economia, de 2020. É uma questão que aborda conceitos de microeconomia, mas eles não são necessários para resolver a questão. Você precisa saber sobre função do primeiro grau, inequação do primeiro grau e equação de segundo grau. É uma questão que eu considero no nível médio por fácil. Ela é um pouco confusa de início, mas não exige nada muito complexo. Então, vou começar lendo a questão e explicando um pouco o enunciado. Vou começar pela letra A. Então, vamos lá. Uma empresa pratica monopólio vendendo o mesmo produto por preços P1 e P2, em dois estados diferentes, 1 e 2, como se fossem duas empresas diferentes. Pode-se demonstrar que, nesse caso, essa empresa maximizará seus lucros se conseguir praticar os preços P1 e P2 de forma que ocorra a igualdade. P1 vezes 1 menos 1 sobre 1 é igual a P2 vezes 1 menos 1 sobre 2, sendo E1 e E2 as elasticidades da demanda do produto nos dois estados. Letra A. Admita que a elasticidade da demanda do produto no estado 1 seja K e no estado 2 seja igual a 2K. Em uma situação de maximização de lucros, faça o estudo completo dos sinais de P1 sobre P2 em função de K diferente de 1 e pertencente aos números reais. A letra A está pedindo para você substituir E1 e E2 respectivamente por K e 2K. E ele quer que você faça o estudo da função da razão P1 sobre P2. O que é o estudo da função? É você trabalhar com valores que encontrem a função igual a zero, valores que encontrem a função maior do que zero e valores que encontrem a função menor do que zero. Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai começar encontrando a razão P1 e P2, sabendo que agora o E1 vale K e o E2 vale 2K. Então, vamos começar aqui. P1 sobre P2. O que eu fiz? Eu passei isso aqui dividindo. Então, agora eu vou passar toda essa subtração dividindo. Só que a subtração agora vale 1 sobre K e essa aqui vale 1 sobre 2K. Então, essa subtração aqui, ela virou um numerador, tá? Então, ela vai ficar assim. 1 menos 1 sobre 2K, que foi o que o enunciado disse. Eu vou passar tudo isso aqui dividindo. Divididos por 1 menos 1 sobre K. Certo? O que eu vou fazer agora? Eu vou tirar o mínimo múltiplo comum dessas duas frações. Que seria o quê? Isso tudo é igual a... Aqui em cima, a gente tem o denominador 1 aqui, tanto aqui quanto aqui vai ter o denominador 1. Então, o mínimo múltiplo comum entre 1 e 2K é 2K. E aqui, o mínimo múltiplo comum entre K e 1 é K. Agora, a gente só divide pelo denominador e multiplica pelo numerador. 2K dividido por 1 é 2K. E multiplicando por 1 é 2K. E aqui, 2K sobre 2K é 1 vezes 1 é 1. Então, fica assim. E aqui, K dividido por 1 é K vezes 1, K. Menos. K dividido por K, 1 vezes 1 é 1. Agora, isso tudo é o meu numerador e isso tudo é o meu denominador. O que a gente vai fazer aqui? Divisão de fração. Você repete o numerador e multiplica pelo inverso do denominador. Então, a gente vai ficar com 2K menos 1 sobre 2K vezes K sobre K menos 1. A gente está quase encontrando a razão. O que falta agora? Efetuar tudo isso aqui. Esse K você consegue cortar com esse K. E aqui sobra 1. Então, isso aqui fica 2K menos 1 em cima, porque ele está multiplicando por 1, então vai ficar igual. Embaixo, a gente vai multiplicar tudo isso aqui por 2. Então, você vai multiplicar 2 vezes K, 2K. 2 vezes menos 1, menos 2. Isso aqui é a razão P1 e P2. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente tem que encontrar os valores que isso aqui é igual a zero, maior que zero e menor que zero. Então, vamos começar pelo mais fácil, que é igual a zero. Quando que o 2K menos 1 sobre 2K menos 2 vai ser igual a zero? Simples. A gente vai igualar a zero, obviamente. 2K menos 1 sobre 2K menos 2 é igual a zero. Todo esse denominador ele vai passar multiplicando. Então, isso aqui vai zerar. A gente vai ficar só com o numerador. Aí, esse menos 1 no numerador a gente vai passar somando. E esse 2 vai passar dividindo. Então, a gente vai ter que o K é igual a meio. Então, isso aqui vai ser o caso em que
a nossa razão P1 e P2 é meio. Então já temos 1/3 da resposta. Agora a gente vai trabalhar com quando que a razão P1 e P2 é maior que zero e quando que ela é menor que zero. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai dividir essa razão em duas funções e fazer a interseção entre elas. Então vamos lá. A gente vai chamar a primeira função do numerador de f de k. Então, que seria 2k menos 1. F de k igual a 2k menos 1. E agora a gente vai encontrar a raiz dessa função. O que é a raiz da função? É quando você pega uma função igual a zero. Então, nesse caso, 2k menos 1 vai ser igual a zero. E o k, portanto, k vai ser meio. Isso aqui é a raiz da função. Então, isso aqui é a mesma coisa que a gente fez antes. E aí, o que isso significa? A gente tem uma função crescente aqui. O que é uma função crescente? O coeficiente acompanhado da variável ele é maior do que zero. Então, quando a gente pega essa função e coloca ela no plano cartesiano, a gente tem uma reta crescente. E a gente sabe que o y vai ser zero quando o k assume o valor de meio. Valores maiores do que meio, eles vão trazer valores positivos para y, ou f de k. E valores menores do que meio são negativos. Tá, mas por que eu não posso só usar esses valores? Porque a gente tem uma razão de duas funções. Então, isso aqui é só uma parte, a gente não pode trabalhar com apenas isso. Então, agora a gente vai pegar a segunda função, que é a função g de k, que é a função do denominador. Estou chamando de g de k, que é 2k menos 2. Então, g de k é igual a 2k menos 2. E aí? A mesma coisa, igual a zero. 2k menos 2 é igual a zero. Passa menos 2 somando e esse 2 dividindo. Então, a gente vai ter que k é igual a 2 sobre 2, k é igual a 1. O que significa? Novamente, o 1 vai ser o valor que é a função, o y da função é zero. E como ela também é crescente, a gente vai ter uma reta crescente. E, para valores maiores do que 1, o y é positivo. Valores menores do que 1, o y é negativo. Então, agora a gente tem que trabalhar com a interseção dessas retas, certo? Então, a gente vai fazer retas crescentes e trabalhar com as funções f de k, g de k e a razão f de k sobre g de k, que é nada mais que a função P1 sobre P2, certo? E aí a gente pega o menor valor primeiro, que é a reta crescente, então 1 meio, e o valor maior 1. Começando pelo f de k. A gente sabe que para valores maiores do que meio, o f de k é positivo. Então, isso aqui é maior que meio, então isso aqui é positivo. Isso aqui também é maior que meio, isso aqui é positivo. Então, todos esses valores aqui, ó, eles vão ser maiores do que zero. E valores menores do que meio, a gente vai ter valores negativos. Agora no g de k. A gente sabe que no g de k, tudo que é maior do que 1 vai ser positivo. E tudo que é menor que 1 vai ser negativo. E agora a gente encontra a interseção da f de k e g de k. Então, como que a gente faz isso? Efetuamos as operações dos sinais. Menos com menos é mais. Mais com menos é menos. Mais com mais é mais. Então a gente vai ter isso aqui. O que isso está dizendo para a gente? Que quando k é menor do que meio ou maior do que 1, a razão vai ser positiva. E quando k é menor do que 1 e maior do que meio, a razão é negativa. Então é isso que a gente precisa para resolver a questão agora. Porque a gente já sabe o valor que o k assume para a razão ser zero e o valor que o k assume para a razão ser positiva ou negativa. Então agora vamos resolver a questão finalmente. O que a gente vai ter? Para P1 sobre P2 igual a zero, o k é igual a meio. Para P1 sobre P2 maior do que zero, o k ele assume dois valores. Ele tem que ser menor do que meio ou maior do que 1. Então, perdão aqui. O k tem que ser maior do que 1 ou ele tem que ser menor do que meio. E por fim, para
a razão P1 sobre P2 ser menor do que zero, o K tem que estar no intervalo maior do que meio e menor do que 1. O K tem que ser menor do que 1, porém maior do que meio. Esse é o gabarito da letra A. Bom, agora para a letra B, é uma questão de álgebra, é um pouco mais difícil que a letra A. Então vamos ler aqui. Em uma situação de maximização de lucros, na venda do produto nos dois estados, admita que essa empresa esteja praticando os preços em reais P1 igual a 5 e P2 igual a 6. Tendo E2 no intervalo menor do que 0 e maior do que menos 1, e sabendo que E1 é igual a E2 ao cubo, determine E2. Então ele deu vários valores aqui e a gente só vai substituir na equação. Vamos usar a mesma estratégia da letra A, que é fazer a razão, né? Só que agora a gente sabe que P1 é 5 e o P2 é 6. Então a gente vai passar esse P2 dividindo com 6. Isso aqui vai ser igual a 1 menos. Só que agora 1 sobre E2 divididos por 1 menos 1 sobre E2 ao cubo, que ele deu na questão. Fazendo aqui o mínimo múltiplo comum, a gente vai ter o E2 no denominador, dividindo por 1 dando E2, multiplicando por 1, E2, menos E2 dividido por E2, 1 vezes 1, 1. Dividido por o mínimo múltiplo comum aqui vai ser E2 ao cubo, dividido por 1 E2 ao cubo, vezes 1 E2 ao cubo, menos E2 ao cubo dividido por E2 ao cubo, 1. Multiplicando por 1 dá 1 mesmo. Então, agora, a gente vai ter que 5 sextos é igual a mesma coisa da divisão de fração. Repete o numerador e multiplica pelo inverso do denominador. Então, E2 menos 1 sobre E2 vezes E2 ao cubo sobre E2 ao cubo menos 1. O que nós vamos fazer aqui? Vamos cortar esse E2 com esse cubo e vai ficar ao quadrado. E a gente vai fazer um caso de fatoração aqui, que é a estratégia da questão. Esse caso de fatoração a gente chama de diferença de cubos, que é esse caso que está bem aqui, ó. A ao cubo menos B ao cubo é igual a menos B vezes esse que parece um trinômio quadrado perfeito, mas ele não tem aquele 2 quando você multiplica o primeiro pelo segundo. Então, ele só é parecido com um trinômio quadrado perfeito, mas não é. Então, esse é o caso da diferença de cubos. Então, agora vamos escrever aqui 5 sextos é igual a E2 ao quadrado vezes o E2 menos 1. E embaixo, E2 menos 1 vezes o E2 ao quadrado mais E2, que vai ser multiplicar pelo B, que é 1, então vai ficar igual. Mais o B ao quadrado, que vai ser 1 ao quadrado, vai dar 1, certo? Isso aqui. E agora a gente consegue cortar esse E2 menos 1 com esse E2 menos 1. Aqui não tem muito como fugir, a gente vai ter que multiplicar cruzado mesmo. Então vai ficar 6 vezes E2 ao quadrado, 6E2 ao quadrado. Vai ser igual a tudo isso aqui multiplicado por 5. Então 5E2 ao quadrado, mais 5E2, mais 5. Então a gente tem aqui uma equação do segundo grau. Vamos passar tudo para o lado esquerdo e igualar a zero, né? Então 6E2... perdão, esqueci do quadrado aqui. O 6E2 ao quadrado menos o 5E2 ao quadrado é E2 ao quadrado. Esse 5E2 passa negativo, então menos 5E2. Menos 5 igual a zero. Então agora a gente vai ter uma equação do segundo grau normal. Vamos fazer o delta aqui, né? O delta, que é B ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. A gente sabe aqui que o A é 1, o B é menos 5 e o C é menos 5. Então, aqui o delta vai ser B ao quadrado é menos 5 ao quadrado, então vai ser 25. Menos 4 vezes o E é 1, perdão, o A é 1, então 1 vezes o C, que é menos 5, que vai ser isso aqui. Só que como a gente tem menos com menos, isso vai dar mais.
Então o delta vai ser 25 mais 20, que vai ser 45. Então delta é igual a 45. A gente vai fazer uma manipulação aqui já. Porque como a gente vai ter raiz de delta, isso aqui vai ser raiz de 45. E raiz de 45 a gente vai escrever isso como raiz de 9 vezes 5, que é a propriedade de radiciação permite a gente fazer o produto de duas raízes. Então a gente pode tirar esse 9 da raiz. Então ele vai ficar como 3 raiz de 5. O 5 permanece, porque não tem como resolver mesmo. Por fim, a gente vai fazer o que resolver a questão. Então E2, ao invés de x, né, é igual a menos b. O b é menos 5, então menos com menos mais, então esse 5. E agora, teria mais ou menos. Porém, no enunciado da questão ele fala que o E2 está no intervalo menor do que 0, maior que menos 1. Então a gente não pode usar mais aqui, a gente tem que usar menos. Raiz de delta, que a gente já sabe que é 3 raiz de 5, que resolvemos aqui, tá? Então vai ficar 3 raiz de 5, divididos por 2a. O a é 1, então sobra 2. E esse é o gabarito oficial da questão. Não era necessário fazer a transformação do raiz de 5, podia deixar assim, que é o gabarito oficial da questão. Então é isso, muito obrigado.